E na Outra interação com os primos também, né? Que eu lembro que você comentou lá no coisa grupo que ele começou a brincar com os primos. foi que você ensinou da atenção compartilhada, né? Então eu comecei a trabalhar isso nele. Eu brincando com ele, eu montando o quebra-cabeça, o dominó. Aí quando os primos vieram, a gente pegou o dominó dele, que era de bichinho, para jogar. Aí ele ficou olhando que a gente estava jogando. Aí acho que ele percebeu, ué, esse jogo é meu, né? Então nós falamos, vem Marcos, vem brincar. Aí ele veio, sentou e começou a brincar com os primos também. Que E legal. jogando dominó, então é bem legal. E aí, me conte, Janaína, vamos conversar, né? Como foi que você me conheceu? Como foi que você ficou sabendo do meu trabalho? Eu vi uma chamada no Face, né? E convidando para uma aula. E Sei. aí eu entrei na aula, assisti e me inscrevi no curso gratuito. Gostei muito do curso, né? Comecei a aplicar já quando as coisas que você falou no curso. E aí, quando você falou do PAP, eu fiquei meio na dúvida, né? Eu Porque lembro. quando você falava muito das crianças mais novas. Sim. E o Marcos já está com 11 anos, né? Então eu fiquei bem na dúvida. Assim, eu falei, ué, tem muita coisa que ela explica que é para fazer, e eu já fazia com ele há um tempo, né? Sim, eu lembro. Aí foi quando eu falei com você, eu falei, você acha que vale a pena fazer o curso, né? E aí acabei fazendo e vi que realmente tinha muita coisa. A gente acha que já sabe tudo, né? Só que tem muita coisa que a gente pode ir aprimorando, né? Eu aprendi demais. O Marcos evoluiu muito com esse curso. Que bom. Foi bem na época da pandemia, bem no comecinho, né? Sim. Aí, o ano passado, o Marcos ficou o ano inteiro sem nenhum atendimento por conta da pandemia. Ele fez, acho que, uns 3 atendimentos com a fono, por chamada de vídeo, mas aí ela saiu da cidade. Então, ele ficou sem atendimento nenhum. Aí foi o curso que me salvou, né? Porque eu comecei a fazer tudo o que você falava no curso. E até hoje estou fazendo, porque a PAI vai começar agora também. Que também eles estavam mandando só as atividades para a gente trabalhar em casa. E está me ajudando demais esse curso. O Marcos mudou muito, assim, muito. Que Está bom. sendo ótimo para a gente. Ele é um fofo. Várias aulas que você postou que eu nem assisti ainda, porque tem algumas que eu assisto, aí eu volto e assisto de novo, porque é legal para a gente gravar, né? Então Sim, eu prefiro assistir várias vezes a mesma aula, já que o curso fica 3 anos agora, né? Você sim, aumentou sim. um ano a mais. É, a gente aumentou no final do ano passado. É, aí eu acho muito bom. Sim, que vocês conseguem rever também, né? Quando eu terminar, vocês conseguem voltar a assistir novamente, como a Marli falou, né? Ela assistiu, deu um tempo, agora começou novamente hoje. Ela ainda tem aí uns três. Ela comprou em junho, já tem mais de 2 anos ainda, né? E Janaína, como é que era a comunicação do Marcos antes e depois que você começou a aplicar as estratégias do PAP? Ah, tá. O Marx falava muito palavras soltas, assim, e as frases eram sempre frases de desenho, que ele gravava, né, e ficava falando. Então, acabava virando uma ecolalia, que eu nem sabia o que era ecolalia, né. E aí, ele começou a usar essas frases para se comunicar. Então, tinha coisa que ele vinha e falava para mim, eu sabia que era a frase do desenho, só que ele estava usando a frase na hora certa. No contexto, Isso né? foi bom. E aí, depois eu comecei a trabalhar isso nele, que você falou, a gente pode aproveitar a ecolalia, né? Para usar isso para ele falar e não bloquear a ecolalia. A gente desvia o foco, né? Quando está repetindo várias vezes a mesma coisa. Então, vamos desviar, vamos mudar a atenção dele para outra coisa.
e quando for alguma coisa importante, assim, que dê para a gente usar, vamos usar. Então, eu comecei a fazer isso com ele. E serviu muito, porque agora ele está até negociando comigo as coisas, né? Agora, ele pede alguma coisa, eu falo não, aí ele já fala outra coisa em cima, eu não, igual teve um dia ele brincando com as coisas, com a água do cachorro, eu falei, não mexa com água, não mexe na água do cachorro. Aí ele pegou e falou, na comida, eu falei, não, na comida também não pode. Aí ele, e o chuveiro? Eu falei, chuveiro? Ele nunca tinha falado de chuveiro para mim. Ah, eu lembro dessa história. Chuveiro? Aí ele Aí eu falei, você quer tomar banho? Aí ele, você quer tomar banho? Aí eu falei, então você está com calor. Aí ele, calor, você quer tomar banho? Porque ele queria tomar banho, por isso que ele estava brincando com a água do cachorro, né? Então agora ele já começou a negociar as coisas. O foco do Marcos, eu acho que está muito em comida. Então é o tempo todo ele pedindo comida, por conta da ansiedade também. Sim. Aí eu falo para ele pede alguma coisa, eu falo que não, né? Agora não, porque você acabou de comer. Então, na hora, ele já pede outra coisa em cima. Então, ele pede a pipoca. Aí eu falo, não, agora não é hora de pipoca. Aí ele, pão. Eu, não é hora de pão. Então, ele tudo eu estou falando, né? E leite? Não, leite não. Aí ele vai na geladeira e pega a maçã e sai andando naquelas. Né? Se eu pedir, ele vai falar que não também, então deixa eu pegar, que eu já sei onde está. Ele está te testando. Está me testando. Ele tá aí, já está na fase da adolescência, então ele está querendo tomar as decisões dele, né? Ai, a gente falando de tarde no Zap, né? Eu falei para você que quando eu era adolescente, né, pré-adolescente, aí os adultos da minha família falavam assim, já vem, já tá nessa fase da aborrecência. Eles falavam assim, aí eu fiquei com isso na cabeça e gravei, realmente. Eles falavam muito, aborrecência, porque é a fase de querer testar mesmo, né? Querer testar, e testa, viu? Nossa, essa idade, como eles testam. Sim, sim. Tá são novos desafios, né? São novos desafios. São novos desafios. E como você falou, né, que eu fiz muitos cursos, só que nos cursos são muitas teorias, né? Você tem que fazer isso e isso, você aplica isso para ele. Então acaba ficando uma coisa bem mecânica, igual nas terapias que ele ia. Eu sempre estranhei, porque o Marcos nunca gostava de terapias. Começo das terapias eram várias semanas assim, ele só gritando o tempo todo e eu ouvindo do lado de fora. E tinha vez que elas me chamavam, mãe, entra porque ele só grita, ele não quer ficar, ele jogou as coisas. E eu estranhava, porque em casa ele é totalmente diferente. Ele não é agressivo? Não. Então, quando ele começava a se acostumar, aí já ou mudava o profissional, ou já vencia a terapia, que tinha que entrar outra criança. Então, era muito complicado. E eu percebia que em casa eu montava muitas atividades para ele, né? Que eu gosto de montar essas coisas. Sim. E ele sempre fazia comigo. Então, eu falei, comigo ele faz, por que nas terapias não? Então, eu acho que é por causa disso. Era muito regrado, assim. Não, você tem que fazer isso. E você explicou que não, tinha que ser como uma brincadeira, né, que a gente tinha que prestar atenção neles para saber o que eles gostavam. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, caramba, o Marcos não gosta de brinquedo. Então já é difícil, né? Aí eu fiquei, o que ele gosta? O que eu vou fazer? E ele gosta muito de cantar. Então eu falei, eu vou usar a música, né? Aí comecei a pegar as músicas dos desenhos, os personagens dos desenhos. Então, eu vinha com o personagem cantando a música do desenho, aí ele já prestava atenção. Eu, então é aqui que eu vou brincar com ele, né? E aí ele começou a ter a atenção compartilhada. Isso foi legal também. O Marcos olha muito no olho, tem muitos autistas que não olham, né? E ele olha bastante. Só que quando ele não quer fazer uma atividade, eu começo a falar com ele, assim, ele debruça na mesa, assim, para fazer as coisas. Então, eu comecei a pegar, igual você falou do batom, que chama atenção. Eu falei, vou tentar. Passei o batom. O batom realmente chama a atenção dele.
O óculos, ele não gosta que eu use o óculos, porque ele ama cílios. Então, ele faz eu tirar o óculos quando ele vai Para brincar. poder ver seus cílios. Para ver os cílios. Então, eu pego a atividade, aí se eu estou falando, letra A, ele está lá, não está prestando atenção em nada. Aí eu pego, trago aqui. Aí eu falo, letra A, aí ele olha na hora. Aí ele, A. Eu, tá. Então, se eu pego um bichinho e estou falando, que bicho é esse? Ele não está nem aí. Aí eu trago aqui, perto do olho. Marcos, que bicho é esse? Aí ele olha, é o pato. Eu, é o pato. Como faz o pato? Aí na hora ele fala, pato. Então, já muda, né? Sim. Aí eu, que legal. As histórias que você falou, não precisa contar a história, igual está no livro, sim, né? Vai mostrando as imagens, porque para eles o que está no livro é muita coisa. Aí comecei a mostrar a imagem. Olha aqui a história do Jonas, da baleia. Vem falar oi, Marcos. Vem falar, Marcos. Será que ele lembra de mim? Oi, Marcos. Olha a Carla. Oi. Oi. Dá tchau para ela. Tchau. Você tá grande, hein? Deus tá benze. Aí eu peguei a história do Jonas e da baleia, né? Então, se eu começasse, era uma vez o Jonas, ele já saía andando. Então, eu pegava e mostrava, olha, era uma baleia. Onde vive a baleia? A baleia vive no mar. Como que é a baleia? Aí pegava uma baleia de brinquedo dele e mostrava, olha, igual essa daqui. Aí ele começa a prestar atenção. Aí, depois o Jonas viajou. Tinha um barco, olha o barco, Marcos. Aí mostrava o barco. Então ele ia vendo o que estava em volta, não estava contando a história. Sim. E no final dessa história, quando a baleia deixa ele na praia, aí tem um monte de bichinho, né? Tem borboleta. Aí eu falei, olha, quando o Jonas veio para a praia, aí tinha borboleta, aí ele começou a cantar a música da borboletinha. Eu falei, então tem a música, vamos cantar a música da borboletinha. Ele começa a cantar a música. Então, tudo, música para ele ajuda bastante, né? Então, a maioria das coisas que eu vou fazendo, eu sempre vou tentando colocar música nas coisas, porque isso ajuda bastante para ele. Inclusive para formar as frases. Sim. E na interação com os primos também, né? Que eu lembro que você comentou lá no grupo que ele começou a brincar com os primos. Foi, que você ensinou da atenção compartilhada, né? Então eu comecei a trabalhar isso nele. Eu brincando com ele, eu montando o quebra-cabeça, o dominó. Aí quando os primos vieram, a gente pegou o dominó dele, que era de bichinho, para jogar. Aí ele ficou olhando, que a gente estava jogando. Aí acho que ele percebeu, esse jogo é meu. Né? Então nós falamos, vem Marcos, vem brincar. Aí ele veio, sentou e começou a brincar com os primos também. E jogando dominó. Então é bem legal, né? Essas coisas. Ele gosta de instrumento, então ele tem flauta, tem aquele, acho que é xilofone, né? Xilofone, eles gostam muito de xilofone. Tem gaita, aí ele tem dia que ele pega, aí ele vem e chama a gente e fala 1, 2, 3, que é para a gente cantar com ele. Ele dá um instrumento para cada um. Então, tem que cantar com ele, tem que tocar. Então, essas coisas tá ajudando demais ele. Nossa, ele está desenvolvendo bastante. Né? Isso aqui, milagre, ele não te deu um beijo ainda. Porque ele adora beijar a mãe. Toda hora ele beija a mãe. Ele só apareceu. Ainda não deu um beijo ainda. Pede beijo, pede abraço, é toda hora. Sim. Aí ele brincou de bola também uma vez, que eu lembro que você mandou um vídeo lá no grupo do Telegram, não foi ele brincando de bola com os primos? Foi. A gente brincando de bola, de um jogar para o outro, né? Essas coisas ele gosta bastante. Eu uso as tarefas do dia a dia, eu procuro colocar bastante ele, né? Então, se eu vou estender roupa, eu peço para ele colocar os prendedores na roupa, para ir trabalhando a coordenação motora dele, também de pinça, né? Sim. Aí eu peço para ele pegar a roupa, para ele ir gravando que roupa que é aquela. Então eu falo, pega a camisa, Marcos, aí ele pega. Aí tem hora que ele pega outra coisa, isso é uma bermuda,
para ele ir gravando, sabe? Sim. Porque ele nessas coisas é bem confuso, assim, para ele ainda. Tem um dia que ele está focado, então ele presta bastante atenção nas coisas que a gente pede. Igual se eu falar, pega o óculos. Tem dia que ele vai direto no óculos. Agora tem dia que ele passa do lado do óculos assim, passa por cima dele e ele não está vendo o óculos. Então eu acho que ele está sem foco naquele dia. Aí eu percebi que se o óculos está aberto, para ele não está certo. Então ele vai e dobra o óculos. Então, tem todas essas coisas, tem que estar do jeito dele as coisas, né? E agora ele tá ficando organizado até demais, assim. Que Sabe o que eu lembrei, sabe de quê? Da cozinha que você me contou, que ele arruma as coisas sempre do mesmo jeito. Conta essa história interessante, é quando chega a gente, é engraçado. Ele guarda a louça, que eu ensinei ele a guardar a louça. Então, ele guarda tudo, prato, caneca, até as canecas tem que pendurar, tudo, né? Ele pendura, tudo bonitinho, os talheres. Aí, quando minha mãe vem aqui, minha mãe vai colocando cada coisa num lugar, né? Que ela não sabe onde que fica. Aí ele para do lado dela e faz assim, balança a cabeça, vai lá, tira e guarda no lugar certo, né? Porque pra ele, poxa, não tá certo isso, né? E aí eu ensinei ele a lavar louça, porque toda vez que eu ia lavar louça, ele ficava parado do meu lado, debruçava na pia. Aí eu falei, você quer lavar? Porque ele ama água. Aí ele começou só a passar água na louça. Eu falei assim, não, então quer lavar, vamos lavar direito. Aí comecei a ensinar. Tem que passar sabão e tudo. Então ele levanta da mesa agora, ele levanta, pega o prato, pega a caneca, vai, lava e coloca no escorredor. Só que tem hora que para ele não tá bom lá. Ele tem que guardar, então ele já tira e guarda tudo. E aí ele começou a querer tudo guardado no lugar certo. Então, se você está tomando um suco, ele vai e pega o seu suco e joga na pia para ele lavar e guardar a louça. Então eu falei, não, peraí, então isso já está atrapalhando no caso, né? Já está demais. Já está virando um toque já isso, né? Entendi. Aí eu comecei a falar para ele, não, você tem que esperar, não pode fazer assim, né? Tem que esperar todo mundo comer. Se tiver um monte de gente sentada na mesa, ele vai, termina de comer, ele sai recolhendo o prato de todo mundo, assim. Para poder lavar, para guardar. Para poder lavar e guardar, ele quer tudo no lugar. Mas veja que interessante, que isso aí já é uma oportunidade na tarefa do dia a dia de trabalhar a flexibilidade cognitiva, né, dele também, né? Porque isso dele querer guardar sempre no mesmo lugar, tudo. Eu falei que era engraçado porque quando você me contou, você fez exatamente como você fez agora, que ele ficava parado assim, fazia tipo não é assim, tipo, você está fazendo errado, sabe? Mas é bom de ter esse olhar também mais aguçado para saber, né, até que ponto isso não já está virando um toque ou algo que está atrapalhando, né? Porque às vezes gera um sofrimento mesmo para ele se ele não fizer exatamente daquele jeito, né? Seguir aquela ordem, aquela sequência, né? Isso que é importante de observar. Sim. E aí, como ele já está falando bastante também, você também já consegue conversar, dialogar, fazer combinados, negociar, né? Explicar que pode guardar em outro lugar. Ou hoje a gente vai guardar aqui, vai fazendo algumas pequenas variações, né? Para ficar sempre do mesmo jeito. Né? Acho que também o fato dele ter ficado tanto tempo em casa, né, sem as terapias, sem escola, ficou ansioso, ele já veio beijar, já. já lhe dá um beijo. E, Janaína, quando você se inscreveu na Semana do Autismo, né, que era um evento gratuito, aí você soube do PAP. Você acabou que respondeu um pouco antes, né, que você que ficou na dúvida, a sua dúvida maior é por causa da idade dele, não foi isso? Por causa que ele tinha 11 anos, ele vai fazer 12 já nesse ano, e aí você achou que não dava para aplicar. Foi isso? Foi, porque quando você falava sempre das crianças menores, né? Sim. Então, eu falei, acho que não vai dar para aplicar isso nele, porque ele já até passou dessa fase, assim. Mas eu até aplicava, só que aplicava de um jeito que ele não gostava, né? Não em fase de brincadeiras, assim. Então, o curso para mim foi ótimo, assim. Entendi. A maioria das coisas eu usei, não usei o desfraude, porque ele já tinha saído das fraldas.
Mas o restante das coisas, assim, eu estou usando bastante ainda. A Que bom. parte dele que você ensinou que a gente tem que mostrar para ele escolher as coisas, né? Eu era muito assim, arruma comida, eu arrumo e ponho para ele. O café, arrumo e ponho para ele. Então eu comecei a perguntar: você quer pão ou você quer bolacha? No começo eu queria os dois, né? Porque eu estava mostrando, então eram os dois. É. Agora não, agora ele já fala o que ele quer. Se eu falasse para ele, você quer banana ou você quer maçã? Ele queria os dois. Agora ele já escolhe. Então eu estou fazendo isso com desenho também, né? No domingo eu fui com ele e com a tia dele na igreja. E como ela foi antes, porque ela tinha um ensaio antes, tudo, aí eu falei, eu vou sair com ele, porque é muito tempo para ficar e é cansativo para ele. Vou sair, vou dar uma volta com ele na Certo. praia e volto, né? Só que o sol estava muito forte. E aí eu andando com ele, ele travou na rua, assim. Aí eu, vamos, Marcos, nós vamos passear. Eu falei, você quer passear ou você quer voltar para a igreja? Ele, igreja. Eu falei, então vamos voltar para a igreja. Porque ele não queria andar no sol. Então ele já está escolhendo as coisas. Ah, que Assim, né? legal. Sim, começa com escolhas simples, né? E depois você vai evoluindo para coisas mais complexas. E isso é legal, porque, como você falou, quando você não dá escolhas para a criança, no primeiro momento ela quer pegar as duas coisas, né? E aí ela vai com as duas mãos, assim, ó. E aí depois você quer esse ou esse? Você vai mostrando, né? Duas frutas, dois brinquedos, dois livros. E aí chegou um momento que você já fez uma pergunta que não foi nem com objeto, nem com imagem. Você perguntou: você quer passear na praia ou você quer ir para a igreja? Ele, igreja. Aí É, ele já escolheu, né? O que isso é ele. até bom, porque também a gente fica sabendo se ele quer ir para um lugar ou não. Porque Sim. antes, quando ele era pequeno, se eu fosse em um aniversário, alguma festa, eu tinha que voltar com ele chorando, porque ele não queria ficar lá. E eu não sabia o porquê que ele chorava. Porque Sim. aquilo estava incomodando ele. Agora ele já fala. A roupa, às vezes eu separo a roupa para ele, quando eu vou ver, ele está vestido em outra roupa. Eu, mas que roupa é essa? Eu não te dei essa roupa. Aí a roupa que eu dei está socada dentro do guarda-roupa, porque ele não quis colocar aquela. Ah, Então que ele já está provavelmente escolhendo. incomoda, né, sensorialmente, assim, né? É, Tecido. Entendi. ele está escolhendo as coisas já. Estamos na pré-adolescência, temos novos desafios pela frente. Minha primeira paciente autista, né, também está nesse momento de transição. E aí eu estou atendendo ela online, né? Aí a mãe disse: fala novidade para a tia Carla. Aí eu achei que era alguma coisa da escola online, um trabalho que ela tinha apresentado. Ela pegou o sutiã, aí me mostrou. Tia Carla, eu peguei o sutiã na hora. Eu disse: meu Deus, quanto tempo se passou? Ela já vai fazer 10 anos. Nossa, Aí na hora assim, sabe quando você trava, assim, não sabe o que fala, assim, meu Deus, ela já tá usando sutiã, daqui a pouco vai menstruar, já tá maior que eu, se vacilar. mesmo, mas passa Nossa, muito rápido. nossa, Eu muito. levei ele no mês passado. Voltei de São Paulo do Natal, né? E passei ele na pediatra. Aí ela falou, o que está acontecendo, né? Eu falei assim, Marcos está crescendo, né? Estão nascendo pelos e eu estou ficando preocupada, já não estou sabendo mais. Aí ela começou a rir, ela falou assim, isso é normal, olha a idade dele, né? Aí ela falou, ele vai começar a ficar mais estressado, né? Fica agressivo, alguns ficam agressivos. Aí eu falei, no caso dele, ele não é agressivo. Né? Eu falei, ele fica muito chorão. Tem dia que ele se irrita com as coisas assim e chora demais assim. E ela falou, tudo isso tem a ver com a puberdade. Hoje mesmo, eu até comentei com você, né, que à tarde deu uma crise de choro nele e ele me pôs louca aqui, Sim, porque ele não tem tanto essas coisas. Então, quando tem, eu fico apavorada, porque eu começo a perguntar o que, que ele quer, o que está acontecendo. E eu perguntei para ele, eu falei, o que, que você quer? Fala para mim. Tá doendo alguma coisa? Comecei a apertar o ouvido dele para ver se estava doendo alguma coisa. Aí ele começou a falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele falou, você quer tomar banho?
atividade 1, 2, 3, que são as coisas que eu falo para ele, né? Eu falo, vamos contar até 3, respira. Respirar fundo, Para né? ele se acalmar. Então, ele começou a falar tudo que eu falo para ele, ele falava ao mesmo tempo. E a atividade que ele falou, eu acho que é porque ele se organiza nas atividades. Sim. Então, na hora, ele falou atividade, que é uma coisa que ele se organiza. Eu ia falar isso, veja, ele falou tomar banho, ele falou atividade, ele falou 1, 2, 3. Ele falou tudo que você fala para ele quando ele está assim, para se acalmar, percebeu? Ele saiu jogando tudo, assim, tipo, mãe, eu preciso de uma dessas coisas porque eu estou desorganizado. Aí eu coloquei ele no chuveiro, comecei a falar para ele, respira, ó, 1, respira, 2, e ele foi se acalmando no chuveiro. Aí quando ele saiu do chuveiro, eu falei, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer atividade? Aí peguei o quebra-cabeça, comecei a montar com ele, tudo. Aí, de repente, ele parou de soluçar, começou a montar, aí já começou a cantar, veio e me abraçou. Tipo, falando, tá tudo bem agora, sabe? Eu tô bem. E aí ele ficou bem e eu desmontei, né? Porque é assim, pra gente é um sofrimento você ver o seu filho assim e você não poder fazer nada. Então, para mim, é terrível isso. São as partes mais difíceis do autismo, né? E isso me desmonta, de verdade. Sim. O preconceito, né? São as partes mais difíceis do autismo, porque as partes com a criança, a gente passa por cima, porque a gente se desdobra, aprende e vive a vida do jeito deles, e pronto. Agora, as coisas que não dependem da gente é o que mais machuca, né? Isso é difícil demais. Preconceito, principalmente. Mas acredite que você fez muito, porque você já sabe o que acalma ele, né? Você já levou para o banheiro, para dar o banho dele. E assim, eu achei muito interessante que ele não consegue ainda chegar, mãe, eu estou desorganizado, então eu estou chateado, estou frustrado. Não, ele não fala assim. Mas quando ele percebeu que ele estava desorganizado e você perguntou o que foi, fale para mim. Aí ele começou a falar para você tudo que você fala para ele que ele sabia que ia acalmar. Então, veja que interessante, né? Eu acho muito legal a sintonia de vocês, sabe? Mesmo que ele não consiga falar explicadinho ainda, porque muito em breve ele vai conseguir, mas vocês conseguem se entender muito bem, né? E aí você imediatamente já levou para o banheiro, já deu banho, já pediu para ele respirar. Você pode fazer, assim, é uma possibilidade também, cheira a flor, apaga a vela, né? Cheira a flor, apaga a vela. E às vezes eu faço isso, você imprime uma flor, imprime uma vela e cola no palito e faz a atividade. Ou então, eu tenho uma velinha aqui, daquelas de pilha que você liga e apaga, porque eu não vou usar vela de verdade, porque se eu fizer no consultório, depois eles vão querer acender a vela em casa, aí vai sobrar para mim, né, quando tocar fogo na casa. E não vai dar muito certo, né, Deus me livre e guarda, hora dessa. Então, eu tenho essa velinha de pilha, então, quando eles assopram, eu acendo, né, depois eu desligo. E tem uma florzinha lá no consultório que eles gostavam muito também, de ficar cheirando. A flor é de brinquedo, mas pode ser flor de jardim também. Porque aí já são estratégias, né, para ele se acalmar. Eu fico muito feliz que ele já está se comunicando, e à medida que você continuar estimulando o vocabulário dele, inclusive a aula de sábado vai ser o encontro mensal dos alunos, né, de fevereiro, que vai ser de todas as turmas anteriores, mas a turma que está entrando agora, a 10ª. Aí eu vou falar sobre ampliação do vocabulário. E aí você falou disso, aí me veio uma ideia, eu vou aproveitar e falar sobre como ampliar o vocabulário emocional também, para as crianças aprenderem a falar sobre como elas estão se sentindo, que é importante, né? Estou triste, estou com raiva, para poder falar, ter vocabulário emocional, isso é muito importante, né? Acaba entrando um pouco aí na área da psicologia, mas como eu sou educadora parental, então eu fiz a certificação, li muitos livros, então eu foco na parte do vocabulário, né? No caso da comunicação. Né? Não estou invadindo a parte do comportamento, estou indo na parte da comunicação mesmo, de como a gente trabalhar essas emoções e a criança conseguir verbalizar isso, né? Seja falando, ou escrevendo, ou por comunicação alternativa, mas isso é importante, principalmente ele que está passando por essa transição, né? Da pré-adolescência. Mas fique tranquila que
Eu estou pesquisando algumas coisas sobre autismo na adolescência, e aí o que eu for encontrando eu vou mandando para você. Eu vou começar a atender a minha primeira paciente autista, ela tem 22 anos, terça-feira, online. Legal. Vai ser uma experiência bem legal. Hã? Sua primeira paciente? Autista adulta, desculpa. É a primeira paciente autista adulta, né? Porque eu já atendo crianças. E aí eu vou atender a minha amiga Alice. Então vai ser bem legal. Começa terça-feira. Toda semana eu vou atender ela. Terça-feira, às 5 horas. Eu estou bem empolgada, né? Ela não é adolescente, ela já é uma jovem de 22 anos, já faz 23. Mas é uma experiência nova para mim, né? Estou super empolgada. Mas ela é verbal. Sim, ela fala, assim. Só que ela fala mais com pessoas próximas, mais em casa. Quando ela chega no ambiente novo, com pessoas que ela não conhece, ela não fala muito, tipo, no consultório, não, ela escreve e entrega para o médico, sabe? As coisas que ela quer perguntar ou falar, ela escreve e o psiquiatra lê. Ela não consegue muito falar assim. Quando ela fala muito baixo. Ela tem as dificuldades dela, né? Mas ela se comunica verbalmente e escreve maravilhosamente bem. Tá bom? Se você quiser deixar uma mensagem para os pais que estão assistindo para a gente finalizar, uma mensagem de incentivo, de esperança, de motivação, o que você quiser, fique à vontade, o espaço é seu. Ah, tá. Para os pais, principalmente os pais que estão começando agora, né? Não sinta pena de você, e nem sinta pena do seu filho. Porque tem muitos pais que são assim, né? Que ficam pensando, por que aconteceu comigo? Né? Com tantas outras pessoas podia ter acontecido, mas aconteceu comigo. Eu sempre quis ter um filho. Para mim foi difícil. Demorou para eu engravidar. E quando eu engravidei, eu só pedi a Deus para ter uma criança perfeita, né? E o Marcos é perfeito. O Marcos anda, o Marcos pula, o Marcos faz de tudo, né? Ele ele é especial? É. Só que isso não impede nada de eu ser feliz com ele, de eu ser feliz com o filho que eu tenho. Né? E falam muito, muita gente fala que a gente cansa de ouvir isso, né? Ele é autista, mas não, Deus só dá criança especial para uma mãe especial. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita criança especial que não tem uma mãe e um pai especial. A gente decide ser especial quando a gente tem um filho especial, né? Quando eu fiquei sabendo que o Marcos era autista, que eu não queria saber, tinha muita gente que falava e não era o que eu queria ouvir, então eu ouvia dos médicos que ele não tinha nada e realmente era aquilo que eu queria ouvir. Então acho que por isso demorou tanto também para eu descobrir mesmo o diagnóstico dele, que veio tão tarde, né, com quase 6 anos. Só que quando ele estava chegando nessa idade, já eu falei, não me importa o que ele tenha, importa que eu saiba como lidar com ele. Então, quando os médicos falaram, não, ele é autista, isso não é culpa sua, eu não vou falar que eu fiquei decepcionada, porque eu não fiquei. Eu fiquei sim, fiquei decepcionada, eu sabia que a minha vida ia ser diferente das outras, né? Mas eu resolvi vestir a camisa. Eu falei, ele é autista, então o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, eu vou aprender tudo sobre o autismo, eu vou ser a melhor mãe possível para ele. Não vou falar para você que eu sou a melhor mãe. Eu tenho muitas falhas ainda, sabe? Mas eu tento ser. Trabalho bastante em cima disso, né? E é isso, eu não tenho pena de mim porque o Marcos é autista, não tenho, muito pelo contrário. O Marcos é um presente de Deus na minha vida. E ele é o meu orgulho, porque é difícil assim, você ouvir de uma mãe, nossa, meu filho está se formando, meu filho fez tal coisa, e você pensar, caramba, o meu não fez isso e nem vai fazer, né? Mas você tem que aprender a ver o que o seu filho faz e se alegrar com as coisas que ele faz. Então, foi por isso que o dia que eu saí, que eu fui estender roupa, e quando eu voltei, eu vi que estava o suco feito em cima da mesa, eu tive que postar na hora. Eu falei, gente, olha só, ele fez o suco sozinho. Você postou lá no grupo mesmo.
né? São essas conquistas que eu tenho que ver e tenho que me alegrar da mesma forma que os outros pais falam, nossa, meu filho fez tal coisa, uma coisa super importante assim. Para mim, foi muito importante o Marcos ter feito aquele suco sozinho, porque eu sou uma mãe que eu não vou ficar aqui para semente, né? Não vou ficar para o resto da vida aqui. E o Marcos vai precisar se virar sozinho. Eu morro de medo de morrer por isso. Com quem o Marcos vai ficar? Eu não sei. Tem muita gente que pode ficar com ele? Tem, mas não tem ninguém que saiba lidar com ele como eu sei. Então, por isso que eu preciso que o Marcos saiba, né? Fazer tudo, se virar sozinho. E eu vou trabalhar em cima disso, a minha vida inteira. Eu vou me dedicar a isso. Não me importa se o Marcos vai aprender a ler, se o Marcos vai aprender a escrever, isso não me interessa. Me interessa que o Marcos saiba se virar sozinho. Isso é muito importante para mim. Então, eu acho que é nisso que os pais têm que focar. Os pais não precisam focar na vida de outras pessoas, nos filhos de outras pessoas. Preste atenção no seu filho. O que o seu filho faz é muito importante. O que as outras crianças fazem é muito importante também. Mas para você, o mais importante é o que o seu filho faz. Sim. E você falou uma coisa que você falou assim, eu sou uma mãe possível. E a palavra é essa mesmo. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, né? Você é uma mãe possível, que erra porque você é humana, como todos nós. Mas você está ali diariamente buscando melhorar, né? Aprendendo, estudando, aplicando. E a vida é assim, sabe? Eu tenho pessoas que são bem mais perfeccionistas e que se cobram bastante. E essas pessoas sofrem muito, né? Eu me incluo nesse meio aí. Mas com a terapia, você consegue desapegar desse perfeccionismo e focar nas pequenas conquistas diárias, as evoluções, de tipo assim, eu não tenho que me comparar com ninguém. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. E a vida é isso. Não é para ficar se comparando com fulano, Beltrano, cada um tem suas dores, as dores e delícias de ser quem são, né? De quem de fato são. De quem de fato é. Então, a gente não precisa ficar se comparando. Eu sei que a gente se compara, porque isso é muito do ser humano, mas quando a gente se compara, a gente tende a baixar nossa energia, a ficar com a autoestima baixa, a ficar desanimado. E essa questão da faculdade e tudo mais, você falou muito bem dessa parte de focar nas atividades de vida diária, isso é muito importante para que eles tenham independência, que eles tenham autonomia. Mas teve uma hora que você falou assim, eu não sei se eu entendi bem, você falou assim, não importa, que as outras crianças fazem faculdade e tal, eu sei que ele não vai fazer, mas não pense assim não, certo? Porque a gente sabe que com os apoios necessários, com as adaptações necessárias, que infelizmente ainda estão longe, né, de acontecer, mas a gente vai chegar lá, ele pode sim. O que a gente tem que pensar é, se ele quiser fazer a faculdade, ele vai fazer a faculdade, né? Sim. Porque eu vejo que às vezes os pais têm muito isso, né, de querer obrigar os filhos a seguir uma carreira ou fazer determinadas coisas, muitas vezes porque eles não conseguiram fazer aquilo, né? Então, quando eu escolhi fonoaudiologia, o meu pai queria que eu fizesse medicina, mas ele não entendia, ele não sabia o que era fonoaudiologia e, tipo, ele não aceitava, sabe? Mas aí eu fui explicar para ele que era de uma área da saúde e tal, bererê, barará, e eu percebi que ele se conformou. Só que depois de um tempo, eu percebi que ele tinha entendido errado. Ele achava que a fonoaudiologia era uma especialidade da medicina, que eu seria médica, como se eu fosse endocrinologista ou ginecologista, tá entendendo? Eu era fonoaudióloga. Aí eu sentei com ele e tive uma conversa bem franca. Eu disse, pai, eu sei que o senhor quer que eu faça medicina, enfim, mas não é isso que eu quero para minha vida, tá bom? Eu entendo perfeitamente. Eu escolhi a fono porque eu gosto de comunicação, eu sou uma pessoa comunicativa, eu quero trabalhar com crianças com deficiência. Naquela época eu já queria, mas o meu foco era criança com dificuldade. Nem sonhava que ia trabalhar com autista. E eu fui bem sincera com ele. E eu achei que ele fosse ficar chateado e tal, mas não, ele super me apoiou, sabe? E eu acho que isso é muito importante, né? A gente ouvir os nossos filhos, né? Você quer fazer faculdade? Ótimo. Você quer fazer um tecnólogo? Você quer fazer um curso técnico? Você quer abrir seu próprio negócio? Conheço autistas que são empreendedores, que
têm o seu próprio negócio, que são autônomos, né? Como as pessoas falam também. Então, a gente tem que focar nisso. Uma vez eu trabalhava no estado, trabalhei 6 anos e meio lá. E uma vez a gente estava falando sobre isso, de faculdade e tal. E aí uma terapeuta ocupacional falou assim: Deus, acho que travou ela. Travou. Tá me ouvindo, Janaína? Então, só para me despedir mesmo, falar que foi muito bom. Eu estava bem nervosa, falei para você, né, que para mim estava bem difícil para participar dessa live, mas foi muito legal, né? Foquei mais na conversa, esqueci que tinha bastante gente assistindo. E foi bem legal, foi muito bom. Foi maravilhoso. Tem muitas amigas suas aqui te assistindo, te parabenizando. Sei que você é uma mãe maravilhosa, e você é mesmo, tenho certeza disso. O Marcos também é um filho maravilhoso. O que as meninas falaram ontem também, né, que a gente perde muitos amigos e tudo, mas no meu caso, eu acabei me afastando muito das pessoas, assim, quando eu soube que o Marcos era autista, eu me afastei das pessoas. E depois eu vi que as pessoas, pelo menos que estavam ao meu redor, ninguém se afastou muito, pelo contrário, todo mundo me ajuda, todo mundo é apaixonado pelo Marcos. Então eu só tenho a agradecer aos meus amigos, que todo mundo gosta muito dele. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Inclusive estão comentando aqui. Então o pessoal comentando aqui, ó, suas amigas todas. Priscila aqui, ó. Jana linda, orgulhosa demais, super mãe. A Gisele. Ainda bem que a sua energia não acaba, Jana, é verdade. Ela tem muita energia, viu? Deus benza. Aqui, ó, a Silvia, a Janaína é a melhor mãe que o Marcos poderia ter, maravilhosa. Que legal. A Silvia foi a coordenadora que a gente conheceu aqui, logo que eu mudei aqui para Itanhaém. E foi ela que me ajudou em tudo, assim, em questão de escola e tudo, sabe? Mostrando tudo onde eu podia correr atrás das coisas para o Marcos aqui na cidade. Então, ela foi a luz no fim do túnel aqui para mim. Ela foi ótima mesmo. É uma amiga mesmo que eu conquistei. Vem dar tchau, Marcos. Vem dar tchau, Marcos. A Milena botou obrigada, Jana, você me enche de esperança. Tchau, Marcos. Dá tchau para todo mundo. Manda um beijo. Fala tchau. Eita, um beijo bonito. Tchau. Está enorme, Deus benza. Muito obrigada mesmo pela presença, pela conversa. Foi realmente um bate-papo, bem descontraído. Né? Olha, a Milena disse, manda o Marcos aqui para casa. Aí. A Milena, eu não lembro o estado, mas eu tenho quase certeza que é no norte também. Como é? Ajuda com a louça. Repare, para ajudar com a louça, repare para a Milena que ela faz os docinhos. Aí ele vai levar a louça esperta. Ela vai mandar. Ele adora. Pronto. Perfeito. Ela disse que vai mandar os docinhos para mim. Ela vai mandar os docinhos para mim, é que eu pedi, ela vai mandar de norte diretamente para o Nordeste. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso, amei. Boa noite a todos, obrigada, Janaína, e até a próxima. Espero que em breve. Tchau. Tchau, beijos, boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau. Tchau. Que legal. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Obrigada pela presença de vocês.